Em 1984, é confirmado o primeiro caso da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, o HIV. Hoje, mais de 30 anos após a descoberta, cerca de 18 milhões de pessoas infectadas estão sendo tratadas no mundo. Só nos últimos 10 anos, foram notificados 140 mil casos de infecção pelo HIV no Brasil. Os jovens foram responsáveis por mais da metade dos casos, segundo dados da UNAIDS, Agência das Nações Unidas. Ao longo dos anos, governo, organizações não governamentais e defensores da causa lançaram inúmeras campanhas de prevenção à doença e combate ao preconceito. Mas por que os números só aumentam se o objetivo dessas campanhas é acabar de uma vez por todas com a AIDS no mundo? Eu soube da minha sorologia no início de 94. Bom, o que eu acho que está errado, ou talvez que está falhando, é que a gente não consegue chegar nas pessoas para falar de prevenção. Se fala de prevenção, mas não consegue fazer com que as pessoas se vejam como pessoas vulneráveis ao HIV, né? Como é que você se infecta com HIV? Você se infecta vivendo, se relacionando, fazendo sexo e sexo sem camisinha. Então todo mundo está vulnerável. E para que essa vulnerabilidade diminua, a pessoa precisa se conhecer, conhecer a sua sorologia e conhecer a sorologia do parceiro. Como isso em relações eventuais é difícil, a pessoa precisa se prevenir com o preservativo. Mais do que a campanha, eu acho que falta é conseguir realmente unir saúde, cultura e educação. Então, se a gente tem um número enorme no país de jovens e a maior convivência social desses jovens é dentro da escola, como não falar sobre isso dentro da escola? E com relação às campanhas, é entender que a gente tem um público muito amplo. Então, às vezes, você faz uma coisa muito básica só para lembrar do assunto, não atinge quem está ali, porque as pessoas ainda acham que está tudo muito distante. Então, se a pessoa simplesmente vê um outdoor com algo escrito, uma campanha na televisão muito básica, ele já nem se aprofunda na informação, ele já fala, isso não é comigo, não tem nada a ver comigo, e acabou, ignora. A forma de comunicação. A campanha não está acessando as pessoas como deveria acessar. A campanha não está conversando com as populações-chave, não está conversando com jovens gays que estão entrando agora na vida sexual ativa, né? E eu não acho que existem tantas campanhas, não. Eu acho que o governo parou de fazer campanhas assim, como deveria fazer, né? Acho que, enfim, o HIV é mais ágil que a gente, sabe? E infelizmente, a gente fica correndo atrás do prejuízo quando a gente fala de AIDS e de novas infecções em várias partes do mundo e particularmente neste momento no Brasil. Diante do aumento dos números de casos de HIV, o que mais poderia ser feito para prevenir a contaminação pelo vírus de uma vez por todas? Quem sabe a arte, como forma de se comunicar e expressar as emoções, possa ajudar a criar um meio de prevenção. Eu acredito que a arte ela possibilita um modo mais sensível de falar do assunto. Então eu acho que quando você trabalha com a arte, você possibilita que as pessoas tratem isso de maneira subjetiva. Acho que você não impõe nada para ninguém, você leva um trabalho para dentro do museu ou para dentro de uma galeria e ele é super aberto. Então a pessoa vai se deparar com aquilo e vai poder interpretar de várias maneiras, entendeu? Não é algo que é muito engessado, que nem um artigo ou coisa do tipo. Como se fosse uma ignição mesmo. Eu acho que a arte funciona como uma ignição para a formação de pensamentos, essas coisas. Então eu acho que ela não tem eu acho que quando a gente pensa em arte, ela não tem um compromisso exato de levar a informação. Eu acho que é mais de reflexão. Então eu acredito que é dessa forma. A arte é transformadora, acho que em qualquer situação, eu acho que vai muito do indivíduo, né? Eu mesmo tendo uma criação, um estudo dentro das artes, eu vi como na hora que eu mais precisei, por exemplo, a escrita foi o que transformou a minha vida, para poder realmente escrever um blog e abordar a situação. A arte tem essa capacidade de tocar o outro. E quando a gente fala de um assunto como esse, o mais importante é tocar o outro de fato.
Eu acho que a arte ela tem uma capacidade de sublimar as questões, né? Questões sociais, questões que evoluem junto com a gente. Então, no quesito educacional, a gente tem uma história, né? Um histórico das coisas serem muito formalizadas, muito fragmentadas, muito empacotadas e pouco interessantes, né? Não existe muito o lúdico, né, no mundo educacional. Então, a gente tem regra, a gente tem formalismo, a gente tem um distanciamento dos assuntos mesmo, né? A própria formação de escola, né, de classe, é pouco interessante, instiga a nossa criatividade pouco. E a arte, ela consegue sublimar essas questões de uma maneira lúdica, trazendo emoção, trazendo essas coisas, né, que aproximam mais a gente do artístico mesmo. Preconceito, substantivo masculino. Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância. Esse lugar fica ao lado de um soro positivo, tudo bem? Não, de maneira nenhuma. E se fosse com você? Até hoje, há discriminação. Seja pela cor, raça ou etnia, orientação sexual, identidade de gênero, religião ou deficiência. Nossa meta é chegar a 0. Participe do debate, faça parte desta mudança. Hoje, as pessoas que vivem com HIV estão entre as que mais sofrem preconceito no mundo. Bem no início, tinha uma pessoa na empresa que ficou muito assustada, mas depois de uns anos, ela foi aprendendo junto comigo que a AIDS não pegava no convívio social. Então eu já tive preconceito sim de chegar num consultório e ver a mudança de tratamento, de ver despreparo, de ver falta de informação para quem tinha que estar ali, na verdade, cuidando de mim e me trazendo essa informação. E já tive também relacionamentos que não foram namoros, que não foram avantes por causa do medo do HIV, né? Mas eu acho que isso é normal, né? As pessoas às vezes se assustam e se afastam, mas o pior disso tudo é a falta de informação. Conseguir trazer essa proximidade, eu acho que é isso que faz a diferença para uma pessoa que tem preconceito, conseguir compreender que, opa, peraí, eu já passei por isso. Como eu já pergunto em vários lugares, se alguém naquele ambiente pode me comprovar que fez sexo seguro 100% na vida, essa pessoa pode querer falar alguma coisa de mim. O resto todo, não importa se foi com o marido, se foi com a esposa, se foi para ter filho, todo mundo em algum momento se colocou nesse comportamento de risco que é de não utilizar prevenção nenhuma. Então, não dá para falar do outro. Eu sou Silvia Almeida, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou parceira, eu tenho um namorado que não tem HIV, eu sou amiga, eu trabalho e entre mil coisas eu tenho HIV. Não é o que me faz, né? É uma das coisas que eu tenho. Então eu acho que todo portador tem que ter esse autorrespeito, tem que ter esse autoconhecimento, né? Porque as pessoas se as pessoas não me aceitarem, o problema é delas, né? Mas eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar. E me respeitar também me faz transar de camisinha em qualquer outro momento, porque eu já tenho HIV. Então, eu não tenho HPV, eu não tenho sífilis, eu não tenho uma outra IST, uma outra infecção sexualmente transmissível. Então, isso também é respeito para comigo, né? Então, o que eu falo para as pessoas que são portadoras? Se amem, se conheçam e se respeitem. Eu acho que isso é fundamental. A alegria e a felicidade de viver, ela vem de dentro para fora. Isso é fundamental a gente descobrir. Todo esse tempo sem resposta está me convencendo de que você não quer falar comigo. Eu só queria te dizer que eu comecei a fazer terapia por causa dos meus apagões de memória. E isso torna o processo mais lento. Lançar mão desses recursos de musical como, né, colocar a dança, colocar a música, tudo para poder tornar palatável questões difíceis, não só como HIV, mas questões de abandono, questões do autoabandono, né, o abandono que a gente mesmo impõe sobre nós. Eu interpreto um personagem que tem HIV e é como interpretar qualquer outro personagem, né, na verdade, né? O HIV não traz esse personagem em termos
artístico, de composição, algo diferente, sabe? Ele não é cego, ele não é manco, não é isso. Ele tem uma condição e ele trata essa condição pro resto da vida dele, mas é uma coisa que está com ele. Acho que a questão principal é como interpretar um personagem que tem que lidar com as escolhas que ele fez na vida. Eu acho que a arte é vida, né? E tudo que a arte traz, ela faz você refletir. Então eu acho que é muito importante se houverem peças de teatro, filmes, porque isso tudo toca as pessoas, né? Então eu acho que a arte é fundamental para tanto ensinar as pessoas a se autoconhecerem, como a se respeitarem e principalmente respeitar os outros, né? Nós aqui da Agência AIDS sempre tivemos a arte como aliada. Por quê? Porque a arte toca as pessoas no que as pessoas têm de mais essencial, não é? Que é o coração, que é a emoção. Então eu acredito muito que a emoção transforme. E através da arte a gente consegue que as pessoas se sensibilizem mais. E ao se sensibilizarem mais, eu penso que as pessoas talvez possam perceber um pouco mais a sua vulnerabilidade, a sua forma de ser, né? De caminhar num mundo diferente. Acho que o nosso grande desafio hoje, enquanto humanidade, é a gente caminhar num mundo diferente, percebendo que existe HIV, percebendo que existem outras doenças sexualmente transmissíveis, mas percebendo principalmente que é com a nossa atitude que nós vamos diminuir o preconceito. E a arte é um grande aliado quando a gente fala de diminuição de preconceito. Eu queria sempre achar formas de falar do assunto e tinha pensado muito num solo de dança, porque ficava uma imagem muito forte na minha cabeça, só que eu não dançava mais, não danço praticamente. Aí eu falei assim, não, um solo para um bailarino que eu conheço, que eu vi crescer, assim, um garoto mais novo, e era um solo para ele. E aí o coreógrafo Edson Fernandes adorou a ideia, o bailarino Gabriel Cardoso, e aí eles ficavam assim, mas Bolacha, você não vai dançar? Eu falei, não, gente, não danço mais, imagina, não tenho corpo, não, nada. Não, Bolacha, você não vai dançar? Eu falei, tá bom, gente, só que aí eu não quero um duo, eu quero um trio, a gente chama uma menina e faz um espetáculo acima de 30 minutos. Mas eu fiquei muito feliz de ter tido essa experiência de transformar palavras e algo tão pessoal em um projeto com outras pessoas, né? As pessoas abraçaram a ideia e criaram juntos com a maestria do Edinho, do coreógrafo, que acho que fez deu um resultado incrível. Eu sou soro positivo. E as pessoas insistem em passar por isso sozinhas. Rodeado de muitos mitos, muitos medos e muito preconceito. A arte foi e é sinônimo de expressão de sentimentos, emoções, traumas. Nossa forma de ver ou de fazer arte revela a compreensão que temos do mundo. Então, sempre me perguntam se eu sou soro positivo e eu sempre respondo que eu sou artista. Eu acho que todo mundo que conhece o meu trabalho entende o porquê disso. Eu não acho que seja um assunto que precisa ser falado simplesmente porque você vive disso, sabe? Vive nisso, na verdade. Eu acho que é algo que tem que ser falado por todo mundo, sabe? É uma urgência, não é algo que se limita a quem vive. Então, eu sempre respondo que eu sou artista. Então, eu encontrei uma urgência, algo que me despertou interesse e a partir daí eu resolvi trabalhar. Eu comecei a perceber que faltava uma comunicação diária e mais profissional quando a gente fala do tema HIV e AIDS. E aí eu fui conseguindo apoios e em 2003 nós fundamos uma agência que fala só de AIDS, que é www.agenciaaids.com.br. A intenção é sempre abastecer e mostrar para os jornalistas que o HIV continua, tá certo? Que a pauta AIDS é uma pauta atual na vida das pessoas e que tem que ser atual também no cotidiano das redações. Faz a diferença sim, juntar arte e informação e HIV chega no ponto da discussão, porque hoje a problemática no Brasil não é de saúde, é uma problemática social, uma problemática
cultural de preconceitos envolvidos. Esse é o problema. A gente compreende o que faz com que a gente possa adquirir o vírus, a gente compreende que a gente tem uma estrutura de saúde funcional para poder proteger a pessoa que já está com o vírus e proteger os outros. Então, assim, isso funciona. O que não funciona é socialmente. Então é isso que precisa ser mudado e é isso que a arte e a informação podem colaborar no quesito HIV. Meu nome é Giovanni Henrique, eu sou portador do vírus HIV. Assumir minha condição não foi fácil, não aconteceu da noite para o dia. Eu fui juntando tudo até explodir. Assim que eu soube, eu fui honesto. Eu contei para as pessoas que me relacionei. Mas depois eu fiquei calado. É que todos querem sempre a verdade, só que não sabem lidar com ela. A gente fica sem saber o que fazer quando conhece alguém. Se conta logo de cara, correm de você. Se deixa pra contar depois, te chamam de traidor e também se afastam. Hoje, eu cansei de me esconder. Eu não sou criminoso. Eu sei que assim eu vou acabar afastando mais gente de mim. Mas eu não me importo mais. Eu tô tirando um grande peso da minha vida. Agora, enfim, eu vou poder ser quem eu sou.